Muito bem, querido amigo, querida amiga que nos assiste agora, tempo da Palavra de Deus aqui no nosso programa. Em especial, quero compartilhar com você um texto muito lindo que sempre me chama muita atenção e fala sobre a minha, vai falar sobre a sua família também. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, né? E vamos caminhar aqui na palavra do Senhor que diz assim. Primeiro, a epígrafe do texto aí está dizendo renovação da aliança. É a renovação da aliança aqui da nossa parte com o Senhor. Precisamos rever isso aí em todo o tempo. O texto diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tão lindo esse texto que Josué, aqui no final, vamos dizer assim, da sua vida, no final da sua história, ele fez essa advertência ao povo. Porque nós, às vezes, queremos caminhar num nível de fé segundo a nossa conveniência. E fé não é a nossa conveniência. Fé é a obediência àquilo que Deus nos fala. É a gente consentir com aquilo que Deus nos fala, entendendo que é o melhor para a nossa vida, especialmente para a nossa casa. Simples assim. E aqui essas advertências, até hoje, elas são repetidas porque nós tendemos a olhar para outro lado. Nós sempre tendemos ao lado mais cômodo para nós. E a fé, ela visa exatamente nos tirar dessa zona de conforto. E aqui, o que Josué estava falando aqui com o povo? Olha, se você quer servir aos deuses lá, servir aos seus pais, se você quiser viver num tradicionalismo, se você quer viver uma religiosidade, tudo bem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele coloca uma diferença entre o bom e o melhor. É uma escolha que nós temos que fazer entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente. E Deus, Ele é sempre excelente na nossa vida. Então, não seja escravo, não escravize a sua família ao tradicionalismo. Você que já serve ao Senhor, ensine seus filhos a servirem a Ele com experiências. Que eles não sirvam porque você é filho de crente, crentinho é? Não. Se isso acontecer, foi porque o seu filho se tornará crente só se ele tiver experiências reais com Deus. É o que diferencia a nossa fé das demais. A nossa fé, ela vem por uma experiência com o Senhor e não por uma adesão a um estilo aí, a uma religião. Então, por isso que nós somos livres, nós temos essa liberdade, a liberdade de agir em amor. E aqui o primeiro princípio que Josué traz aqui para esse povo é o quê? Temer. Temer é respeitar a vontade de Deus em tudo. Eu ouvi uma frase uma vez, que eu não me lembro aqui quem venha ser o autor, que temor não é ter medo. Temor é ter medo de ferir a santidade de Deus na nossa vida. Ou seja, aquilo que a gente faz, qualquer coisa, da menor à maior, nós temos que pensar que se Cristo está sendo glorificado nisso. Se esse princípio, nas questões práticas do dia a dia, vem à nossa casa, nós vamos pensar duas vezes antes de escolher mudar o canal de televisão para canais que, de fato, não trazem nenhuma consistência para a gente, não trazem nenhuma edificação. Os princípios que eu vou estabelecer para aqueles que estão à minha volta sempre tem que ser o melhor. Temer ao Senhor é cuidar do meu palavreado. Será que palavras chulas, mentiras, murmurações têm feito parte ali da roda da minha mesa quando eu converso com a minha família? Será que eu tenho proclamado maldições na minha casa?
Isso aí está errado, não é temer a Deus. Talvez isso é ter medo de outras coisas. Mas o temor de Deus, ele nos leva a essa vida prazerosa de uma constante mudança, onde em tudo nós vamos buscar que Deus seja honrado aqui na nossa vida e na nossa casa. É odiar o mal, é repudiar esses princípios que o mundo tem trazido, colocando como certos para gerir ou interferir na condução da nossa família. Não, nós temos que voltar a um padrão onde nós nos respeitamos, somos gentis, cuidamos uns dos outros, mulher ama o marido ama a esposa, um respeita o outro. Eu digo que para um relacionamento dar certo, 2 princípios nos bastam, não é? Que é respeito e educação. E assim como devemos ter com Deus. Às vezes nós não tememos a Deus porque desrespeitamos a Deus com o nosso testemunho. Não somos educados e nós temos que chamar a atenção pela nossa educação, pela gentileza que nós fazemos e praticamos com quem está ao nosso redor. Isso é temer ao Senhor efetivamente no nosso convívio, ou seja, é odiar o mal. Se a gente odeia o mal, certamente nós nos apegaremos ao bem, e o bem maior que nós temos é o nosso Senhor. Outra advertência que Josué nos coloca aqui é exatamente o que? O servir a Deus. Servir significa, nos mostra que é a demonstração de como vivemos os mandamentos que recebemos de Deus. Quando Deus diz para você amar a sua esposa, querido marido que está aí, não é só saber que você vai colocar a provisão financeira em casa. O marido, ele deve ser o provedor plural de casa. É amar a sua esposa, é cuidar dos interesses dela, é pensar que ela precisa de questões que talvez para você sejam banais. Aquele dinheirinho que você vai dar para ela no final de semana para ir ao salão, ela ama isso. Então, ame o que ela ama. Então, seja sensível à sua esposa, seja sensível às necessidades dos teus filhos, quando eles estão chamando a sua atenção. Isso quer dizer que é servir a Deus, porque se a gente o faz desta forma na nossa casa, a igreja para nós vai ser só um momento de celebração, não vai ser um momento de lamúria, de murmuração. Muita gente vai para a igreja como se fosse só um ambiente terapêutico para poder ali chorar diante de Deus, reclamar a sua vida, fazer os seus muitos pedidos, mas esquece essa adoração, esse servir a Deus ali, porque não vem de casa. E não vindo de casa, nós perdemos. Servir a Deus é dar o nosso coração com toda a fidelidade, com toda a espontaneidade a Ele, a obra dEle e as coisas dEle. Quem está do seu lado é obra de Deus, então dê o coração, sirva quem está do seu lado, nisso você vai estar servindo ao Senhor. Então, ame a Deus, tema a Deus, sirva ao Senhor e escolha entre os deuses dos amorreus ou os deuses do passado, Deus dos seus pais. Isso quer dizer que você vai estar ali vai romper com essa estrutura desse mundo. Quando o crente usa essa expressão, o mundo, quer dizer que é uma expressão de um sistema, não diz respeito a uma briga, não diz respeito a uma separação, não, é só um sistema. E nós precisamos voltar a esse sistema, o sistema de Deus. E assim nós vamos substituir os ídolos. Nós deixaremos de ser materialistas como nós temos sido. Nós deixaremos de ser preguiçosos como temos sido. Hoje, qualquer coisinha é motivo para a gente não estar na comunhão dos irmãos, não ir a uma célula, não frequentar uma igreja, não congregar. Há uma advertência bíblica que diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Ou seja, é importante, gente precisa de gente. Então, nós temos que escolher andar em unidade, andar com o povo de Deus, é definir o senhorio de Cristo na nossa vida. Se Ele é o nosso Deus, não há espaço mais para outros ídolos. Quais são esses ídolos? Talvez a sua carreira, talvez o seu trabalho, talvez tenha sido aquela promoção que você ganhou.
e nisso fez com que você se tornasse um workaholic, um cara viciado em trabalho, uma pessoa viciada ali porque quer mais, insaciável. Isso é um culto a si mesmo, isso pode ser chamado de um narcisismo, isso pode ser um individualismo, isso pode ser orgulho. Então, para que a sua família seja feliz, escolha o Senhor, tema a Ele e sirva-o de todo o seu coração. Josué, ele colocou para a gente essa sua posição. O que vocês vão fazer, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa decisão e eu sei que Deus trabalhará muito por você e pela sua casa. E Ele o faz de dia e de noite. Que Deus te abençoe. Amém, que bênção. Vamos estar orando para que realmente tenhamos uma família assim conforme o coração de Deus, uma família realmente que segue os princípios do Senhor, uma família que realmente tem o Espírito Santo como condutor, como direcionador dela. Eu quero aproveitar, eu vou orar para que o Senhor venha realmente estar inclinando os nossos corações à vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, te apresentamos a nossa família, a nossa casa e pedimos ao Senhor essa palavra que foi ministrada pelo Serginho, que seja real na nossa vida. Deus, que realmente venhamos ter uma família feliz, uma família que busca realmente a verdadeira felicidade que está no Senhor, uma família que realmente tenha atitudes conforme as que o Senhor teria conosco, uma família que pensa os pensamentos do Senhor, uma família que olha os outros, olha um ao outro como o Senhor nos olha. Uma família que fala com o outro como o Senhor fala conosco. Que as nossas atitudes possam ser as atitudes realmente de pessoas que têm princípios firmados em Ti. Princípios firmados no Senhor, que é transformador, que move as nossas vidas. O Senhor que tem um olhar, que tem uma atitude amorosa conosco. Eu venho orar, pedindo que as nossas famílias venham realmente ter mais amor. Eu venho orar por mais amor nos nossos lares, mais amor na nossa casa, mais amor em tudo aquilo que fizermos, Pai. Que venhamos ser um com os nossos, que venhamos ser um nas nossas famílias. Deus, oramos, Senhor, oramos aqui pela própria Rede Super também, que tem sido um canal de bênção, um canal realmente que tem incentivado as famílias a estarem mais unidas, a estarem mais juntas, que tem realmente investido para que o reino do Senhor expanda, para que haja restauração no corpo, na alma e no espírito das pessoas. Oramos por todas as pessoas que estão envolvidas realmente nesse projeto, todas as pessoas que têm se unido, que estão super juntas, super ligadas, realmente super interagidas contigo, Pai, para cumprir o chamado do Senhor, o ID do Senhor, para levar vida, para levar princípios, Senhor. Que essa TV venha realmente atingir cada local agora, você que está assistindo, e venha fazer transformações, porque é o Senhor quem transforma. Aonde está o Espírito Santo de Deus, ali há transformação, ali há milagres, ali há maravilhas. E cremos nisso, por isso estamos aqui. E queremos abençoar cada telespectador. Queremos sim abençoar as famílias, abençoar os cônjuges, abençoar os relacionamentos entre pais e filhos. Deus, e que realmente essa TV venha atingir locais inimagináveis, porque é a palavra do Senhor sendo levada, é a restauração do Senhor sendo levada em cada lugar onde chega. Queremos abençoar ali os hospitais, as pessoas que estão num leito de hospital, ministrando saúde física, espiritual e emocional, ministrando a restauração do Senhor sobre você que está em um leito de hospital. Que os anjos do Senhor estejam aí acampados ao seu redor, guardando, cuidando, te livrando. Que esses medicamentos venham fazer efeito em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar a mão dos médicos também para ser uma bênção na sua vida. Você que está aí num presídio, nós oramos abençoando a sua vida. Oramos
ministrando a liberdade do Senhor no seu coração, porque essa liberdade ninguém pode tomar. Essa liberdade ninguém pode arrancar de nós. Essa liberdade o Senhor Jesus ele pode trazer no seu coração, no meu coração, independente de onde estivermos. Deus, e é para isso que estamos aqui. É para isso que esse grupo, Rede Super, está aqui. Para realmente ministrar essa liberdade, essa verdade, essa restauração na vida de todos. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém.